De Presidente Prudente, claro, porque ontem foi dia de sessão da Câmara, os vereadores estavam reunidos para decidir aí questões importantes e uma delas foi o veto do prefeito Nelson Bugalho, que acabou caindo sobre a obrigatoriedade da questão das portas giratórias em instituições bancárias, e mesmo que não seja uma agência bancária convencional que tenha caixa, Divaldo. Isso pode causar prejuízo ao fornecimento desse serviço, né? Exatamente, Bruno. O projeto de lei, ele é da 17ª legislatura, né? Portanto, são todos os vereadores que são os autores dele, e o prefeito havia vetado. Esse projeto ele exige a instalação das portas giratórias com detector de metais em todas as instituições financeiras e equipara, né, a instituição financeira, as cooperativas de crédito e as caixas econômicas. Eu receio, isso não está claro na lei, mas que até lotéricas possam vir a ter a obrigatoriedade de instalar portas giratórias. Se isso acontecer, nós vamos ter seguramente o fechamento de muitas delas pela inviabilidade técnica do assunto. Dá um prazo de 180 dias para as que já estão em funcionamento se adequar, e as que passarem a funcionar daqui por diante já terão que ter isso na instalação, na aprovação do alvará. Agora, o que me deixa bastante intrigado é que a gente observa lá no Poupa Tempo, tem um posto do Banco do Brasil para a gente ir lá pagar a taxa. Tem condições de lá ter essa porta giratória? Porque se não tiver, ouvinte, e Bruno, e Jonatas, vai fechar. E aí você que estiver usando lá o Poupa Tempo vai ter que sair de lá em alguma agência bancária próxima para efetuar esse pagamento. E lá do Poupa Tempo, qual que é a agência bancária próxima de lá? É um tanto quanto distante, né? Fica ali mais próximo ao centro. E outras questões, temos inúmeros bancos que já têm fechado o caixa, não tem mais tido caixa no banco. Tem só a parte de gerente, então não tem dinheiro lá no banco. E o que acontece agora? Vai fechar também. Porque para que vai manter uma agência bancária com esse custo da porta giratória, sendo que não tem dinheiro lá? Então a gente tem que ter cuidado na hora de aprovar a lei, porque o efeito imaginado, ele pode ser o efeito gerado pode ser muito diferente do imaginado. E essa lei, na minha opinião, não favorece ninguém, não. Essa lei, ela vem prejudicar o usuário do banco, que vai ter muitas unidades de instituições financeiras fechadas. É importante dizer o seguinte: agências bancárias em shoppings, em tantos outros locais, é muito importante que não aconteça o fechamento de agências. E se a gente analisar, tem cidades que sofrem muito mais com questão de falta de segurança em agências e instituições financeiras, e nem por isso a lei é criada, porque existe aí realmente esse problema de poder vir a fechar, né, Jonatas? Bruno, eu queria entender, o Divaldo também pode comentar isso aí, qual é a alegação dos vereadores para apresentar esse projeto de lei? Tem a justificativa deles aqui no projeto, que eles colocam que a porta giratória nos estabelecimentos bancários é uma medida de segurança e proteção para os clientes contra a violência. Ela começou a ser introduzida no final dos anos 90. Enfim, é uma justificativa genérica. Prudente não tem registro de assalto a banco durante o expediente bancário há tanto tempo que eu já nem me lembro mais quando foi a última vez. E vamos ser bem sinceros aqui, todo mundo conhece o modus operandi de assaltante de banco. Vamos combinar, porque você acha que uma porta giratória vai segurar um cara com um fuzil na mão? Não vai segurar. Quando se quis assaltar banco, não foi a porta... para mim, isso chama-se porta estandarte, tá? Já dizia o Titãs, porta estandarte. Porque a verdade é... Eu não acho que vai segurar, não. E mais, o que pode fazer é atrapalhar, diminuir a quantidade de instituições. Imagina um poupa-tempo, se não tem lá o Banco do Brasil, nada funciona lá. Eu vi casos, Bruno, de assalto a banco em outros estados, que o criminoso chegou com uma escopeta calibre 2 e deu um tiro na porta giratória. Ou seja, o que segurou ele? A porta giratória nada mais serve do que para impedir, às vezes, o consumidor que está com pressa de entrar na agência bancária, porque se ele tiver uma moeda no bolso, ele não consegue entrar. O que a gente mais vê, Jonatas, é justamente isso. O constrangimento que às vezes a pessoa passa para usar o banco e nesse caso sendo aumentado. E só para frisar, tá? São considerados estabelecimentos bancários, para efeito desta lei, bancos oficiais ou privados e caixas econômicas
suas agências, subagências e postos. É por isso que eu digo que não está tão claro, mas no meu entendimento isso daqui enquadra também as casas lotéricas. Então, se isso daqui realmente for adiante, seguramente nós teremos o fechamento de posto bancário no fórum, de posto bancário no poupa-tempo e de inúmeras lotéricas. Lotéricas, imagine você as lotéricas, né? Fala para um dono de lotérica que ele vai colocar uma porta giratória com detector de metais e veja só. E a população lá do João Domingos Neto, do Alexandrina, que tem uma lotérica lá como instituição bancária naquela região toda, e lá não tem espaço para colocar porta giratória. Como que vai ficar? Vai ter que vir para o centro, né? E até mesmo Divaldo, dos Correios que operam como agência do Banco Postal, vão fazer o quê? Vai fechar o Correio? Pois é, Bruno. Pois é, o ouvinte, Jonatas, temos essa situação aí que foi derrubado esse veto do prefeito à lei. Eu estou até aqui procurando valores e tal, com certeza aqui tem mais de 20 mil, sei lá, muito mais de 20 mil reais uma porta giratória e tal, com o detector de metais. Então tá aí, eu acho que as leis, é muita criação de leis e pouca fiscalização do que realmente é importante, nos prazos de obras do município. Então, realmente a população, ela cobra a Câmara Municipal porque precisa melhorar em alguns aspectos.